Meus amados irmãos em Cristo, que bom estarmos juntos novamente. 21 de março, 31 dias com São José, o patrono da igreja e patrono dos agonizantes. Isso mesmo, hoje falaremos sobre esse título que está na ladainha de São José. Iniciemos esse momento de reflexão e oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na ladainha de São José temos vários títulos ligados a esse santo e um dos mais especiais é Patrone Morientium, que significa patrono dos agonizantes. Essa assistência do Santo Patriarca na hora extrema é a graça mais pedida e, segundo a tradição dos fiéis, a mais infalível, alcançada pelos devotos de São José. Ontem, no vídeo de ontem, nós fizemos a oração pedindo uma boa morte e hoje também faremos, para que possamos refletir ainda mais e pedir a Ele, que é o patrono dos agonizantes, que nos acompanhe no momento derradeiro. Por que podemos fazer esse pedido? Porque São José, no momento de sua passagem, no momento de seu trânsito, ele morreu nos braços de Jesus e Maria. Que morte mais feliz ele poderia ter! Não há nem como pensar sobre isso. E alguns santos refletiram sobre esse momento da morte de São José e colocaram como patrono realmente dos agonizantes. Santo Afonso fala assim: considerai como São José, depois de haver servido fielmente a Jesus e Maria, chega ao termo da vida na casa de Nazaré. Ele, cercado, assistido pelos anjos e por Jesus, o Rei dos Anjos, e por Maria, sua esposa, pôde ali expirar. Que cena mais linda, que momento mais tranquilizante. E poderia, por um acaso, você acredita que poderia ser amargo essa passagem, essa morte, nos braços da vida? Não. São José teve esse momento de passagem maravilhoso. E por isso, pedimos a Ele que nos auxilie também a ter. São Francisco de Sales, um outro santo muito josefino, e falava muito de São José, nos coloca assim na opinião dele, que ter morrido São José no puro amor de Deus, tal foi a morte do Santo Patriarca, sem angústias, sem horror, sem medo, porque ele viveu santamente e foi o maior dos santos. A morte por amor, a morte de amor, foi a recompensa que São José teve. E isso nós não temos dúvida. Podemos sim falar que São José é o patrono da boa morte. Mas baseado em que nós podemos colocar? Bom, o padre Ascânio, no seu livro, ele faz uma análise muito bonita. Ele coloca assim, que os santos que tiveram aqui na terra um zelo especial por determinada questão, eles da mesma forma no céu podem nos socorrer. Então, por exemplo, Santa Madalena, ela, quando nós pensamos em penitência, nós podemos rogar por Santa Madalena, que foi uma penitente. São Luís tem a graça da pureza. São Bernardo e Santo Afonso têm uma devoção ardente por Maria Santíssima. A São Tomás de Aquino é com relação à ciência das coisas de Deus. Santa Teresa de Jesus e Santa Teresinha do Menino Jesus, é claro que tem a questão do amor de Deus. Ora, dentre todas as graças, todos os privilégios dos santos, São José teve um dos maiores, que foi a morte nos braços de Jesus
e de Maria. Ele foi assistido e amparado pelo Filho de Deus e pela Mãe de Deus. Então não há como ter um melhor padroeiro para esse momento do que São José. É algo que a tradição nos ensina, os fiéis nos ensinam, que no momento derradeiro possamos dizer os nomes benditos: Jesus, Maria e José. Há algo que Santa Teresa relatava muito, era com relação à morte de muitas carmelitas. Ela escreveu dizendo que muitas carmelitas morriam com tranquilidade. No seu último suspiro era com muita calma. E isso estava muito ligado à devoção a São José. O padre Huguet também conta que eu sempre tive muito medo da morte. Hoje, não. Há 25 anos que rezo todos os dias a São José a oração pedindo a graça de uma boa morte. Tenho certeza que fui ouvido. Essas palavras do padre Huguet, ele disse antes de falecer. Aquela oração que fizemos ontem e vamos fazer hoje, feita pelas carmelitas, pelo padre, por várias outras pessoas que desejavam ter esse momento da boa morte. E vamos ao nosso exemplo de devoção a São José. Um exemplo nacional. A gente sempre falou muitas histórias da Europa e hoje vamos falar sobre um bispo de Taubaté, Dom Epaminondas, que foi o primeiro bispo da diocese de Taubaté. Ele foi muito devoto de São José durante toda a vida. E ele sempre dizia, vou ler: quero tanto a São José, e tanto mesmo, que às vezes me vem a ideia tola de que Nossa Senhora não há de gostar dessa preferência. Ele tinha medo que Nossa Senhora tivesse ciúmes, que é algo que ele estava realmente ali brincando com os irmãos, mas aonde está José está Maria, então não há o porquê se preocupar com relação a isso. E Dom Epaminondas, no mês de março, se encantava. Era o mês do seu coração. Ele propagava a oração das 7 dores e 7 alegrias de São José, que já falamos aqui nesses 31 dias. Também divulgava, ele fazia milhares de panfletos santinhos, aquelas orações pequenas assim, da oração de São José para obter uma boa morte. E vivia se dedicando a essa devoção. Pois bem, em determinado momento da vida de Dom Epaminondas, ele teve uma enfermidade. Ele teve uma úlcera. Essa úlcera ela foi perfurada no duodeno. E isso fez com que ele tivesse grandes hemorragias. Pois bem, ele teve que ir para o hospital. E na beira da cama ele colocou ali 3 pequenas imagens: o coração de Jesus, a Virgem Imaculada e São José. E a cada instante ele fazia orações ao Sagrado Coração de Jesus, a São José e a Nossa Senhora. Bom, ele que divulgou por tanto tempo o pedido de uma boa morte, ele recebeu durante os dias que precediam a sua morte a visita de vários sacerdotes. Os sacerdotes começaram a chegar no hospital para ficar com ele. E ele dizia assim: que graça que Deus me concedeu, morrer cercado de padres, os meus padres amigos. E os dias foram passando ali com os sacerdotes e a úlcera, as hemorragias faziam com que ele sofresse muito. Muitas dores, muito sofrimento. Entre uma crise e outra, ele pediu para que fosse feita uma missa e foi celebrada uma missa ali no quarto ao lado. E já no final de sua vida, já exausto, com suor, muito cansado, ele fez uma oração: Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de mim.
Maria Santíssima, refúgio dos pecadores, São José, Santa Teresinha, meu São José. E quando ele olhou o seu quarto com um olhar vivo, porque ele estava exausto, já fraco, de repente veio a vicissitude nos seus olhos, um olhar diferente daquele que é dos agonizantes. E ele pôde ver ali em seu quarto os sacerdotes que estavam acompanhando naquele momento derradeiro. Era um total de 8 sacerdotes em volta dele. E ele sentiu ali que o seu pedido de uma boa morte foi acolhido, porque ele estava cercado por sacerdotes, por amigos, em oração por ele. Que possamos também pedir a São José que nos auxilie nesse momento de passagem, no momento de agonia, como Dom Epaminondas passou, mas que possamos, com São José, chegar até Jesus e Maria. Vamos então fazer a nossa oração do dia, o memorário. E mais uma vez vamos fazer a oração pedindo uma boa morte. Tá bom? Vamos primeiro com o lembrai-vos. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha invocado vossa proteção e implorado vosso socorro não fosse por vós atendido. Animado eu, com igual confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Verbo de Deus humanado, mas recebei-a e atendei-a piedosamente. Amém. E vamos, como fizemos ontem, fazer a oração a São José, pedindo uma boa morte. Essa oração eu vou fazer um pouco mais devagar para que você possa acompanhar comigo. São José, que morrestes nos braços de Jesus e de Maria, meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida, mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto pronunciar: Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai minha alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom falar de São José. Pena que são só 31 dias que temos nesse conteúdo, mas tenha certeza que durante todo o ano teremos mais momentos com orações. Se você ainda não está cadastrado em nosso canal, se inscreva, aperte a opção do sininho para receber notificações. Notificações como o vídeo de amanhã. Amanhã falaremos sobre a ressurreição de São José. Nunca ouviu falar disso? Ficou curioso? Nos encontramos amanhã para mais um vídeo dedicado a São José.